Antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu queria esclarecer algumas questões referentes à graça de Deus. Muita gente fala, é graça, irmão, é só a graça, mas pouca gente entende o que está falando. Não sei se você sabe, mas nós, reformados, nós cremos que existe uma graça comum e uma graça especial. A graça comum, de uma forma bem simples e fácil de entender, é a graça que Deus despende para todos os homens. A chuva, o sol, a saúde, a condição de trabalhar, de prosperar com o seu trabalho, a tecnologia, por exemplo, a liberdade de ir e vir, enfim, nós temos várias manifestações da graça de Deus, que é comum a todos os homens, os ímpios e os crentes. Afinal de contas, aquele teu vizinho chato que ouve funk o domingo inteiro, ele podia estar comendo picanha hoje também. Isso é graça de Deus. Mas para nós, os cristãos, existe a graça especial de Deus, que é a graça da salvação. A graça que se refere às coisas espirituais da parte de Deus, exclusivas para aqueles que são escolhidos por Deus, referentes à salvação. E saiba que essa graça especial, ela é muitas vezes ensinada por meio dos meios da graça. E o que são os meios da graça, para nós entendermos? São recursos visíveis e comuns pelos quais Jesus transmite para a sua igreja os benefícios da sua morte. De uma forma bem objetiva, os meios da graça público são a reunião da adoração, isso que nós estamos fazendo aqui. Através dessa reunião, o Senhor manifesta a sua graça. Outra questão são as ordenanças de Jesus, os meios da graça, batismo e ceia, uma encenação da graça especial de Deus para os seus filhos. E também a comunhão entre irmãos. Quando nós vamos um na casa do outro, quando nós testemunhamos do amor de Deus um para o outro, quando nós nos alegramos juntos, quando nós choramos juntos, Deus despende da sua graça no meio do seu povo, isso é um meio da graça. E também a oração é um meio da graça, a oração individual e coletiva. Mas a graça irresistível de Deus, ela é conhecida também como a graça eficaz. E ela é operada por dois meios, vamos dizer assim. A graça irresistível de Deus, ela se dá pelo chamado externo e pelo chamado interno, ou a cooperação desses dois chamados. O que é o chamado externo? É a pregação do evangelho. É a anunciação, a proclamação do evangelho. Agora, diante desse chamado externo, muitas pessoas podem resistir, o que seria uma graça ineficaz. Pessoas têm resistido à pregação do evangelho. Pessoas têm resistido à anunciação, à proclamação da mensagem da cruz. Você conhece gente assim, certamente. Mas existe o chamado interno. Se o chamado externo é a proclamação do evangelho, o chamado interno é a aplicação do evangelho no coração dos eleitos. E é aí que opera a graça irresistível de Deus. Para ficar bem claro, quando eu estou aqui chamando o povo, como pregador, pecador que sou, chamando o povo ao arrependimento, tem gente que vai receber e tem gente que não. Agora, quando Deus chama no coração, nenhum homem é capaz de resistir. Por isso é a graça irresistível. Gente, guarda esse nome. Um teólogo saudoso, falecido, um grande homem de Deus que se chamou no Brasil Paulo Anglada. O nome dele é bonito. Paulo Anglada. Quem foi esse homem, para quem nunca ouviu? Foi simplesmente o homem que Deus usou para apresentar para o reverendo Augustus Nicodemos as doutrinas da graça. Ele faleceu muito cedo, tinha 51 anos. Procure, busque os livros dele, são muito edificantes. A respeito da irresistível graça de Deus, Paulo Anglada diz o seguinte, preste atenção: se o homem
em estado de pecado, se encontra totalmente corrompido em consequência da queda e espiritualmente incapacitado para se salvar, visto que está morto em seus delitos e pecados, se Deus escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo, aqueles em quem manifestaria a sua misericórdia, designando-os para a salvação, e se Cristo expiou, de fato, objetivamente o pecado dos eleitos, através da sua vida, sacrifício e intercessão, então segue-se necessariamente que a graça salvadora, redentora, santificadora do Deus triuno será eficazmente aplicada, de modo que os eleitos de Deus serão irresistivelmente chamados por ela para serem justificados, santificados e glorificados. Ele não inventou isso. É a lógica bíblica que você e eu podemos ler em Romanos 8, 28 a 30. Não precisa abrir, mas é um texto conhecido. Romanos 8, 28 a 30, que diz o seguinte, não é esse o nosso texto, calma. Paulo falando para a igreja de Roma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se esses 3 versos não estão marcados na tua Bíblia, esse é um momento de você marcar. Mas a doutrina da graça irresistível, ou a da graça eficaz, diz respeito, portanto, como eu já disse, à aplicação da obra da redenção no coração dos eleitos, dos escolhidos de Deus. A saber, que o Pai elege incondicionalmente, o Filho redime objetivamente os eleitos, e o Espírito Santo aplica eficazmente a redenção ao coração daqueles por quem Cristo Jesus morreu. Então, o que essa doutrina sustenta é a ação do Espírito Santo. É que a ação do Espírito Santo não pode ser resistida de forma alguma. Isto é, que o Espírito Santo ele age de tal modo que, sem violar a vontade humana, ele restaura as faculdades espirituais que foram corrompidas na queda. A respeito também disso, a confissão dessa doutrina, a confissão de fé de Westminster, declara o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isso ele faz iluminando os seus entendimentos espirituais, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Eu sei que alguns aqui têm a Bíblia de Genebra, lá tem esses documentos, é importante ler. Mas o texto que nós vamos ler e vamos meditar a respeito dele hoje é o texto que está registrado lá em Atos. Peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do 11 até o 15. Peço que você que encontrou se coloque de pé para nós lermos em reverência a palavra de Deus. Atos 16, do 11 até o 15. Nesse texto nós vamos ler, então, nós vamos perceber a ação, o agir da manifestação da graça irresistível de Deus. Atos 16, 11. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis.
De lá, fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Amém. Vamos orar? Santo Deus e Pai, pedimos, Senhor, que essa tua palavra viva e eficaz, registrada pelo evangelista Lucas, que fez tanto sentido para aqueles que liam, que ela venha encontrar espaço e lugar, seja acolhida como foi no coração de Lídia, seja acolhida em nossos corações, para que nós possamos compreender a extensão da tua graça, essa graça que se faz irresistível para aqueles que o Senhor chama. Opera em nossas vidas, seu Senhor exaltado, glorificado, e nós, enquanto igreja, teus filhos, sejamos edificados pelo expor da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, muito obrigado. Essa passagem aqui, ela tem vários desdobramentos, é muito rica em seus detalhes. Muitos têm usado esse texto para falar das coisas específicas do ministério missional do apóstolo Paulo enquanto um plantador de igreja. Mas aqui nós vamos perceber que a igreja é como um lugar em movimento. A igreja é o lugar da manifestação da graça de Deus. Eu dividi esses versos que você leu comigo no nós, sendo o nós, Paulo e seus amigos, usando os tempos verbais aqui. Nós, Paulo e a sua equipe. Depois, o foco do texto muda para ela, a pessoa específica que é Lídia, e depois eles. Ok? Só para a gente atentar. Então, você leu comigo ali os versos 11, 12 e 13. E como eu disse, nós vemos aqui um pouco da estratégia missional do apóstolo Paulo, ou a dinâmica da missão. Eles estavam em missão. Nós vemos eles se dirigindo para a cidade específica, o texto é bem específico. Paulo e sua equipe vão para uma cidade escolhida, eles estão indo de cidade em cidade. Depois, na cidade, eles escolhem um lugar que não é à toa, não é aleatório, e depois nós vemos a missão se cumprindo. Então, aqui esse texto, esse relato é fruto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que se deu no ano 52 depois de Cristo. Ali estão, se você ainda não leu, Atos dos Apóstolos, leia, porque na verdade são os atos de Jesus por meio dos apóstolos. Mas para quem já leu vai lembrar que essa turma que está com Paulo é Paulo, Silas e Timóteo. Barnabé já não está mais, ele estava antes no começo, Marcos também. Agora é Paulo, Silas e Timóteo. E a partir do verso 11, Lucas entra na equipe. Porque até então, ele falava, eles fizeram isso e chegaram em tal lugar. Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele escrevia dessa forma. Mas a partir do 11 e 12, ele fala, navegando de Troade, nós fomos. Ele faz parte da equipe agora. Então, eles iam de cidade em cidade, buscando oportunidades de anunciar o evangelho da graça de Deus. Agora eles chegam na cidade e de repente, vamos aqui pedir um sinal do céu, vamos pedir que desça fogo no lugar, é lá que nós vamos pregar o evangelho. Não. Veja a estratégia, a inteligência de Paulo. O que diz o texto? Que eles foram, verso 13, no sábado, que já é o lugar, já é o dia de se reunir, de costume dos judeus, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Por quê? Porque para estabelecer uma sinagoga numa localidade, precisava de pelo menos 10 homens judeus. E eles já sabiam, já tinham essa informação, que ali não haviam 10 homens judeus. Por isso, o texto fala das mulheres que se reuniam na beira do rio. E por que na beira de um rio? Porque, olha os detalhes, você tem que fazer as perguntas para o texto. Porque o judeu, toda vez, antes de fazer uma oração, eles lavavam as mãos. Então era óbvio
que eles se reuniam para orar à beira do rio. É óbvio que o Espírito Santo movendo eles para todas essas coisas. Então o texto fala que Paulo começa a pregar o evangelho, estando eles sentados, diz ali, falando para essas mulheres nas margens de um rio. Eles falavam às mulheres, eles estão pregando o evangelho. Essa é a missão deles, pregar o evangelho em todo o tempo, de cidade em cidade, e aqui especificamente para essas mulheres. Então nós vemos Paulo, nesses primeiros versos, indo em direção às pessoas para proclamar o evangelho da graça de Deus. E a estratégia de Paulo, então, se você prestou atenção em tudo isso que eu falei, é conhecer a cidade, depois conhecer as pessoas e criar vínculos de relacionamento com as pessoas. A igreja é um meio da graça. A reunião do povo de Deus é um meio da graça. E nós temos que ter essa consciência de que se nós somos de fato como peregrinos, todo cristão precisa penetrar neste mundo, mas sem fazer parte dele. Paulo, ele se dirige, ele conhece a cultura, ele se envolve com as pessoas, mas ele não se compromete. Ele é cidadão do reino dos céus. E nós, a exemplo de Paulo, devemos caminhar com essa missão, a missão de pregar, de anunciar as boas novas de salvação, a mensagem da graça de Deus. E a missão da igreja, então, como esses homens, é se dispor em amor para que eu e você sejamos sempre instrumentos da graça de Deus. Mas o texto muda, e esse é o ápice da mensagem, quando o foco muda para uma mulher específica, onde a Bíblia traz o nome dela e a sua breve biografia. O que o texto fala ali no 14? Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, é a profissão dela. De onde? Da cidade de Tiatira. Ela era temente a Deus. Olha o relato da vida dessa mulher. E quando a Bíblia, irmão, quando a Bíblia traz detalhes, preste atenção. Faça as perguntas. Por que o texto traz esses detalhes? Parece pouca coisa, mas é bastante. Então, o Paulo vai com essa estratégia para a cidade e ele se pergunta, com quem será que o Espírito já está movendo? Com quem que Deus já está falando? A quem que Deus está chamando? E a gente tem que ter esse questionamento, nós temos que nos perguntar. A resposta para nós sabermos, para nós entendermos com quem Deus já está falando é meio óbvia. Temos que ouvir as pessoas. Então, se Lucas relatou, e Lucas fazia parte da equipe, eles estavam sentados, falando com aquelas mulheres. E você sabe que mulher, quando conta a história, eles pediram, me conta a tua vida. Eles tinham que sentar, isso levou um certo tempo. E ela deu o relato da vida dela, tá ali, o nome, a cidade de onde ela veio. Quando vem só o nome dela, talvez não fala do nome do marido, porque geralmente fulana, esposa do fulano, ou o nome do marido antes. Não, provavelmente ela é divorciada, ou uma viúva, que é natural de outra cidade, a cidade de Tiatira. E ela é uma comerciante independente. O que ela vendia esse produto? Até isso a Bíblia especifica. Tecidos de púrpura. E olha o detalhe, talvez alguém já saiba. Esse tipo de tecido, ele era muito caro, muito difícil de produzir. Essa cor púrpura era extraída de mais de 1000 moluscos específicos da região que tinha aquelas águas para atingir essas capas. E quem comprava essa roupa especificamente eram só os nobres da época. Então, ela é uma comerciante muito bem sucedida. Está vendo a importância dos detalhes? Jesus falou que é difícil um rico se converter ao reino dos céus. É mais fácil que um camelo entre pela agulha. E aqui uma rica está se convertendo. E essa é Lídia, bem-sucedida nos seus negócios. Mas o que chama muito a atenção ali no verso 14 é quando diz que ela é temente a Deus. O Senhor já estava falando com ela. Ela se reunia com os judeus. Ela não é judia pelo seu nome, pela cidade onde ela veio. Ela era uma pagã de outras religiões, então ela se interessou pelo Deus dos judeus. Naquela época, você sabe, as religiões eram politeístas, vários deuses, só os judeus tinham uma religião de um Deus. Então aquilo chamou a atenção dela, ela buscava ouvir, porque ela era temente a Deus, ela estava buscando conhecer a Deus, o Deus dos judeus, e provavelmente por ouvir os judeus, naquela, vamos dizer, uma sinagoga ao ar livre, ela conhecia
É bem provável que ela conhecia o texto do profeta Ezequiel 36, 26 e 28, que diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Vou tirar de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos, e vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui nós vemos no Antigo Testamento a dinâmica da graça irresistível de Deus. Mas o que Paulo ele está fazendo? Ele está só sentado ali batendo papo? Não! Paulo, o apóstolo, ele está simplesmente, irmãos, obedecendo a missão que lhe foi dada por Jesus. Que você lê comigo no mesmo livro de Atos, abra rapidamente, no capítulo 26, versos 17 e 18, o que Paulo está fazendo? Aquilo que Jesus mandou ele fazer. Atos 26, 17, 18, quando ele fala: eu te livrarei desse povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está pregando o evangelho para os gentios. Jesus foi bem específico na sua missão. Ele está obedecendo. Veja, muitas vezes nós ouvimos, se estamos aqui é porque um dia alguém pregou para nós, ou seja, na rede social. Hoje tem várias formas de ouvirmos o evangelho. Nós ouvimos o evangelho, nós anunciamos, muitos de nós, infelizmente não são todos que anunciam, mas muitos de nós anunciamos o evangelho. Mas saiba que só o Senhor tem o poder para transformar as vidas. Como eu já disse antes, aqui mesmo nesse auditório, tem muita gente que pode resistir à pregação do evangelho. Quando sou eu, Leandro, Daniel, falando, ou qualquer um dos convidados, tem gente que sim. Nesse momento, tem gente que está com a cabeça em outro lugar. Pessoas de corações empedrecidos, que resistem à pregação do evangelho. Mas saiba que quando o Senhor fala no íntimo de alguém, homem nenhum dessa terra pode resistir. E é interessante nós nos perguntarmos, a gente é curioso. Eu incentivo você, quando ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, faça as perguntas. Paulo estava ali, cumprindo a missão, mas o que ele estava falando? Do que Paulo está falando? O que Paulo estava pregando? A mensagem de Paulo era uma só. Você lê as cartas e vê, como ele fala também para os coríntios, Paulo ele está pregando simplesmente a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, mas é loucura para os gentios também, mas é poder de Deus, o evangelho da cruz, para todo aquele que crê em Deus. Para todo aquele que é chamado pela graça irresistível de Deus, para todo aquele que é diferente de judeus e dos pagãos, porque para o judeu falar de um rabino, um mestre que foi crucificado e chamado de rei de Israel, é piada, é ridículo, como muitos têm pensado ainda hoje. E agora para os gregos, por exemplo, os sabichões, os donos, os detentores da verdade e de toda a sabedoria, como poderia um profeta sábio, que se diz inteligente e poderoso, ser humilhado desse jeito? Para eles era loucura, quando eles olhavam apenas para o Cristo humilhado. Tanto o judeu como o gentio era loucura. E muita gente tem resistido ao evangelho da cruz, porque não vê sentido nisso. Pessoas que não veem necessidade, têm seus corações empedrecidos. Mas o texto que você tem que marcar com a sua Lumicolor, sei lá qual é o nome da tua caneta de marcar a Bíblia, nas cores mais chocantes, que brilha no escuro da sua Bíblia, tem que ser essa parte quando diz: o Senhor lhe abriu o coração, porque foi Deus quem fez. E essa é a graça irresistível de Deus operando no coração dos homens, a graça que vence a resistência obstinada de todo homem nascido em pecado. A graça que vence, que faz daqueles que andavam como cegos, eles passam agora a enxergar a beleza da cruz. Aqueles que andavam como surdos, passam a ouvir a bondade das boas novas. É assim que Deus faz. É Ele
segundo a sua boa vontade, ou o beneplácito da sua vontade, ele abre os corações. Talvez alguém aqui se lembre de quando Deus fez isso. Talvez algum outro alguém aqui anseie pelo dia em que isso vai acontecer. Sabe que o Senhor é poderoso para quebrantar os corações. Esse abrir do coração, esse agir da graça irresistível de Deus na vida dos homens, tem um outro nome bem comum que você sabe. É conhecido como novo nascimento. O novo nascimento é uma criação milagrosa de Deus. Deus que capacita uma pessoa que antes andava como morta a receber a Cristo e assim ser salva por Ele. Todo aquele que não tem Jesus no coração anda como um walking dead por aí. Em 1 João 5,1, ele diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Mas é interessante nós deixarmos bem claro que o Senhor, Ele não força ninguém a se arrepender. Ele não nos força ao arrependimento, nem a crermos e a seguirmos a Jesus contra a nossa vontade. Porque isso seria uma contradição. Eu fui obrigado. Porque o crer, o arrepender e seguir a Jesus são sempre espontâneos. É espontâneo. É o Espírito que desperta os homens para isso. Ou seja, a graça irresistível, ela não arrasta o indisposto, ela muda a disposição do coração. É assim que Deus faz. Tem gente que não entende isso. É bom deixar bem claro que a conversão, ela não se dá quando nós abrimos o nosso coração para Deus, mas quando Deus intervém e muda as disposições do nosso coração. Vista os cegos. É isso que Ele faz. Por isso, para nós nascermos de novo, para sermos alvo da graça de Deus irresistível, para que ela opere em nossas vidas, isso é possível por uma obra de Deus para mudar a alma do ser humano. Por sua vontade e poder, Ele faz isso. E dessa forma, a irresistível graça de Deus, ela vence totalmente a nossa resistência, porque é Ele quem nos atraiu realmente para si mesmo, é Ele que nos dá realmente o genuíno arrependimento, é o Senhor que nos fez realmente nascidos de novo para recebermos a Cristo, porque como poderia um morto fazer uma decisão por Jesus? Morto não faz nada. É o Senhor quem resplandeceu realmente em nossos corações a luz da glória de Cristo. Ele nos chamou, Ele nos chamou. Se você ama Jesus, saiba que Ele te chamou da morte para a vida, como Jesus fez com Lázaro. Jesus chamou, o morto viveu, é assim. Esse é o poder da graça irresistível de Deus. O Senhor lhe abriu o coração. Gente, marca isso na tua Bíblia. O Senhor lhe abriu o coração. Significa que o Deus de toda boa dádiva abriu os olhos dessa mulher, os olhos espirituais, para que ela pudesse abraçar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não mais o Deus dos judeus, Cristo, o Deus vivo. E Paulo deixa bem claro isso lá em 2 Coríntios 4:6, quando ele diz: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Então o Senhor, Ele trabalhou no coração de Lídia e concedeu nova vida para ela, quando ela deu ouvidos ao Evangelho, a mensagem que Paulo estava pregando. Veja, ela não foi convertida pelos dons e pela boa comunicação de Paulo, que era um bom comunicador. Não é o coaching gospel que vai converter os corações, não é o bom comunicador que vai converter os corações, não são as mensagens fofinhas de um evangelho, água com açúcar, que vão convencer os pecadores. É a proclamação do evangelho de Cristo Jesus, a saber, Cristo crucificado.
Irmãos, é lindo isso aqui. Lídia foi salva. Ela foi salva exatamente do mesmo jeito como qualquer um de nós pecadores. Somos salvos. Ela foi salva, ela foi alcançada pela graça de Deus, pelo poder da irresistível graça de Deus. João Calvino, ele vai dizer o seguinte a respeito da doutrina da graça irresistível. Os erros jamais podem ser arrancados do coração humano, enquanto não for nele implantado o verdadeiro conhecimento de Deus. Os erros jamais podem ser arrancados do coração humano, enquanto não for nele implantado o verdadeiro conhecimento de Deus. Então o Senhor trabalhou de forma grandiosa na vida dessa mulher. O Senhor lhe abriu o coração. E o texto continua. Olha lá comigo. Para quê? Para acolher, não sei como é que está na tua versão, diz aqui, para acolher as coisas que Paulo dizia, para entender, para compreender, para que as palavras de Paulo se assentassem em seu coração. Ele abriu o coração de Lídia. Então, como uma flor se abrindo para o sol, ela se voltou para a cruz do Calvário e abraçou a mensagem de Paulo como vital para a sua vida. Ela abraçou a mensagem da cruz com tudo que ela podia. Paulo, ele expõe o evangelho da cruz. E o Senhor transformou a vida dessa mulher. E assim é que Deus faz, irmãos. Ele faz exatamente assim. Ele transforma indivíduos comuns em seguidores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai da eternidade. Ele transforma homens que são amantes de si mesmos em adoradores de Cristo Jesus. Foi assim comigo. Eu espero que seja assim contigo. Paulo, de novo, em Efésios 2, 8, 9, tem gente que sabe que eu gosto demais desse texto, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, essa parte aqui do texto que você acabou de ler comigo, saiba, outro detalhe importante, é o relato histórico da primeira pessoa que se converteu na Europa. Lídia é o nome dela. Primeira pessoa que se converteu a Jesus na Europa, o nome dela é Lídia. Então, agora o texto segue. Então, nós vimos o nós, lembra que eram Paulo e sua equipe, o ela, bem objetivamente. E agora essa graça, lembre que a graça de Deus, ela é o quê? Diz a palavra? Superabundante. Então, agora nós vemos, por meio do que está acontecendo aqui, a graça se espalhar para o eles. Porque o texto segue, verso 15, e diz o seguinte: depois de batizada com as pessoas da sua casa. Ela foi batizada e as pessoas da sua casa também. No original se refere ou os seus servos, os domésticos, ou talvez filhos e servos, mas com certeza tem servos nesse contexto. Então todo aquele que morava com ela foi batizado. Eles foram batizados porque eles deram crédito à mensagem de Paulo, deram crédito ao testemunho de Lídia. Eles viram que algo aconteceu com ela, que ela é nova criatura. Então, a partir do momento que eles creram e confessaram, é obra de Deus, é Jesus quem faz, eles foram batizados. Confessando publicamente o Senhor como seu Salvador. Mas por quê? Por que Deus operou dessa forma? Porque Lídia não se conteve, ela não ficou calada, ela compartilhou da sua fé com essas pessoas da sua casa. Mas e depois o texto continua, veja comigo. Depois ali, batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou 2 pontos. Se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Então ela compartilhou da sua fé com os da casa, mas ela compartilhou também a sua casa com os homens de Deus, com os missionários. Ela convidou Paulo e sua turma, constrangeu eles a pernoitarem, ficarem um tempo ali. Esse é o nosso texto, mas
o capítulo continua, nós não vamos ler tudo. Para você que já leu, você vai se lembrar do que eu vou falar. Para você que não leu a sequência, leia depois. Mas o texto continua do 16 ao 40, né, os versos 16 ao 40, falando que depois Paulo, ele voltou para esse lugar de oração, lá onde ele encontrou as mulheres, e no meio do caminho ele expulsa o espírito de adivinhação que oprimia uma jovem. E ela fazia isso, fazendo adivinhações, ela dava lucro para os seus donos. Então ela encheu o saco deles. Olha, lê comigo o 17 e o 18. Olha que interessante. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciai o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Por que eu fiz essa voz? Porque é o capeta falando através dela. Veja, a estratégia de Deus. Deus usou o demônio como megafone do evangelho. Eles são servos de Deus, anunciam o caminho da salvação. É assim que Deus age. E eles expulsaram o demônio. E os donos dela ficaram com raiva. Acabou o nosso negócio. E eles levaram, então, Paulo e Silas, agora só fala dos dois, para as autoridades romanas, e foram acusados. Eles estão conturbando, eles estão indo contra a cultura do nosso povo, então eles foram espancados. Eu não vou falar dos detalhes aqui, mas se você quiser estudar, é muito legal. Tipo, não o espancamento, mas tudo que eles sofreram, não foi pouca coisa. Só para ter uma ideia, quando eles eram presos, nesse contexto aqui, tinha uma pedra, não sei, muito pesada, que eles botavam em cima dos pés dos caras, além das correntes. Então não foi qualquer coisa. Mas o texto segue. Então, Paulo e Silas estão lá todo estourado. Olha o 25 comigo, o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. 26. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Gente, eles estavam cantando louvores a Deus, certamente felizes com aquilo que o Senhor estava operando naquela cidade. Não importa se estamos presos, não importa se passamos por aflição, Deus é gracioso, Ele vive e opera, Ele chama os seus. E o texto segue, então, o guarda da prisão, o chefe da prisão, ele vendo o poder de Deus, olha o 30, ele se converte, ele fala para eles o seguinte, esse homem, levando-os, verso 30, levando-os para fora, ele disse: senhores, olha que pergunta gostosa de ouvir, o que eu preciso fazer para ser salvo? Faca e o queijo na mão. Então ele se converteu, olha lá no 33, o verso que fala. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, né, o guarda, levando Paulo e Silas, lavou-lhes os ferimentos. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele e a sua casa foram batizados. Foram batizados por quê? Porque o Senhor abre o coração daqueles que lhe pertencem. E a partir disso, concluindo o capítulo, o que acontece? Pula lá para o verso 40. Depois acontece algumas coisas, eles saem da prisão, estão libertos. Verso 40. Eles, então, agora Lucas já não está mais junto, está vendo? Por quê? Porque provavelmente Timóteo e Lucas ficaram ali. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajavam e depois partiram. Tudo começou com Lídia. Depois a sua casa, e agora mais uma casa junto na casa dela. Olha que interessante. É assim que age o chamado da graça irresistível de Deus, da graça eficaz, uma graça que é superabundante. Portanto, saiba, se o Senhor te chamou, esse é um chamado eficaz. Não é um chamado que você ouve e depois esquece. Talvez, no meio da semana, ninguém vai lembrar do que eu estou falando aqui. Desculpa. Não é um chamado que a gente esquece. Quando é o chamado de Deus, é um chamado que produz boas obras. Nos faz olhar para o próximo.
Então aqui nós vemos, a partir disso, desse relato, que agora eles voltam para a casa de Lídia. Lá estavam os irmãos, não é só ela e os da sua casa, aqueles que durante esse tempo foram convertidos a Cristo. A gente vê a resposta prática de quem foi alcançado pela graça. E qual é essa resposta? Hospitalidade e generosidade. E é assim que tem que ser, como aconteceu na casa de Lídia, porque a igreja também deve acontecer nas nossas casas. A casa de Lídia é justamente um lembrete de que nós devemos praticar, se formos chamados por Deus, devemos praticar a hospitalidade para servir a igreja. E foi nessa casa, na casa de Lídia, que nasceu a igreja dos filipenses. Os missionários deixam a cidade, então, de Filipos, que é uma colônia romana, mas eles estão saindo tranquilos e certos de que ali naquela cidade ficou uma pequena colônia do reino dos céus. E depois você sabe, né? Se não sabe, é preocupante. A Bíblia tem a carta de Paulo aos Filipenses. E lá nessa carta, para quem já leu, a gente pregou, né? Foi o ano passado. Carta da Alegria. Veja no nosso canal do YouTube. Aí passa aqui embaixo a propaganda depois. Na carta aos Filipenses, nós vemos Paulo agradecendo as doações desses irmãos, que foram generosos. E é bem provável que Lídia, pela sua condição financeira muito abastada, ela foi uma das mantenedoras do ministério do apóstolo Paulo. Era comum das viúvas sustentarem os rabinos. Então aqui, irmãos, essa é a história da primeira igreja da Europa. A história de pessoas que foram despertas pelo chamado da graça irresistível de Deus. Lembrando, a igreja é como um lugar em movimento da manifestação da graça de Deus. O que nós aprendemos com a história da conversão de Lídia? É uma boa pergunta a ser feita. Nós aprendemos que a graça irresistível resulta em boas obras. De novo, hospitalidade e generosidade. Nós aprendemos que um coração aberto para receber o evangelho também é um coração disposto a compartilhar do evangelho de Deus. Saiba, se você que me ouve, que não é um cristão ainda, deixa eu te encorajar. Leia os relatos bíblicos, leia o livro de Atos, leia o evangelho de João. E permita-se a ser confrontado. Veja, então, se você, a partir do momento que você lê a Bíblia, se o Senhor pode fazer algo no seu coração. Se Ele pode te abraçar. Veja, se você é cético, está em cima do muro, ou tem preguiça de ler a Bíblia, se você sabe que é chamado por Deus, você sabe da importância disso, leia. Agora, se você é um cristão, está aqui comigo, lembre-se de que o Senhor ainda realiza o trabalho da conversão por meio dos fiéis mensageiros do Evangelho. E essa é uma responsabilidade de todo cristão. Porque, de novo, falando do coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração, se você não tem falado do Evangelho, quanta porcaria tem no seu coração. Sabe que o Senhor continua operando por meio dos fiéis mensageiros do Evangelho. Saiba também, você, crente, meu irmão, minha irmã, que lá fora é bem provável que esteja a sua Lídia ou as suas Lídias esperando ouvir a mensagem da graça de Deus. E acredite que quando a Bíblia é ensinada, Deus trabalha na vida das pessoas. Então eu te incentivo. Seja igreja, abra sua casa, disponha a sua vida para ouvir as pessoas, para pregar o evangelho, para ter comunhão entre os irmãos, os santos, e para servir a todos em amor. Chega de ser espectador de culto de domingo. O nome disso é infantilidade. Então lembre-se que o Senhor que agiu naquele lugar, Ele age em todas as cidades, Ele pode agir por meio da sua graça no seu ambiente de trabalho, na sua família. Deu ruim aqui. Estou que nem o Léo. Isso, mano. O Senhor age o tempo todo. Nós não sabemos quem são os escolhidos, mas Ele sabe. No teu lugar de trabalho, na tua vizinhança,
no meio da tua família, aqueles improváveis, aqueles que não valem nada, né? Que a gente pensa, assim como eu fui um dia. O Senhor age milagrosamente. Ele chama os seus para perto dele. Chama para fazer parte do reino da sua glória. Mas nós precisamos de discernimento, porque tem gente que é bem objetiva, né? Que é bem metódica. Quem são? Mas pastor, quem são os alcançados pela graça de Deus? Nós não sabemos, Deus sabe. Mas saiba que aqui, como o texto nos traz, existem alguns indícios. Ela era temente a Deus. Provavelmente são aqueles que dão ouvidos ao evangelho. Aquele que é simpatizante ao evangelho. São aqueles que respondem depois ao chamado do amor, aqueles que abraçam Jesus em seu coração. São aqueles que não têm dificuldade em confessar os seus pecados. Saiba, provavelmente são esses. E depois, num processo, são aqueles que de fato amam a Deus. Porque tem gente que vem na igreja, tem gente que confessa pecado, tem gente que lê a Bíblia, decora texto, tem um monte de livro bacana, posta coisa na internet, mas ainda não amam a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Porque eles estão na igreja, eles não são a igreja. Provavelmente são aqueles que reconhecem o grande privilégio de receber o Evangelho. São aqueles que têm alegria em participar do avanço do reino de Deus. E essa é a minha e a tua responsabilidade, anunciar a Cristo Jesus. Concluindo, enfim, todo aquele que foi alcançado pela graça irresistível de Deus é gente. É gente que se dispõe a amar, servir e testemunhar da maravilhosa graça de Deus. Então, por isso, nós devemos buscar discernimento de Deus. Nós devemos confiar no poder de Deus. Devemos proclamar sua salvação dia após dia, até o dia da volta de Cristo. E no final dos nossos dias, olhando para as nossas vidas e para as vidas daqueles a quem nós anunciamos a salvação, que o Senhor nos permita que eu e você possamos falar, como disse Martinho Lutero, eu nada fiz, a palavra de Deus fez tudo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude diante dessa responsabilidade da graça irresistível do seu amor que nós temos, do contentamento em nossos corações. Amém? Vamos orar? Eu vou dar um minuto para você ficar pensando a respeito disso. Ó Deus. Ó Senhor. Senhor, impede-nos de esquecermos da cruz do Calvário. Senhor, nos livra de termos alegria, contentamento em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa, que não seja na cruz de Cristo, que não seja na pessoa do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o presente da graça, o favor imerecido que o Senhor estendeu. Ajuda-nos, Pai, pelos olhos da fé, a contemplarmos a cruz e o Senhor estendido, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro Santo, imaculado, Pai, em quem não havia mancha nem pecado algum. Pai, concede que os nossos olhos espirituais possam ver, Pai, ver a cruz.
Pai, tem perdão de quando nós andamos como se nada fosse na semana, que nós nos esquecêssemos de quem Tu és e de quem nós somos. Ajuda-nos, Senhor. Eu te peço ajuda, Pai, aqueles que dormem, desperta, Pai, desperta no caminho, a Tua voz é irresistível, Pai. E aqueles que estão no caminho, Pai, às vezes tropeçando, firma, Pai, firma os pés, para darem bom testemunho da glória de Deus na pessoa, na face de Cristo Jesus. Ajuda-nos a de fato sermos como sal da terra, Pai, luz do mundo, por onde formos, aonde estamos durante os dias da semana. Ajuda-nos, ó Pai. Encontre contentamento em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, nos agarrarmos na mensagem da salvação. Ajuda-nos, Pai, a sermos gratos pela Tua graça. Ajuda-nos a nos dispormos, Pai, a compartilharmos, a darmos o melhor presente que um homem, uma mulher pode receber, a mensagem da cruz, a vida de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Senhor, ajuda-nos a olharmos para a vizinhança, para os vizinhos que aqui moram, essas casas, cada família. Pai, que nós sejamos daqueles agentes de mudança, assim como Paulo foi na casa de Lídia. Concede-nos a graça de conhecer aqueles que o Senhor conhece, aqueles que o Senhor sabe que são Teus. Usa-nos, ó Pai, como uma parte do corpo de Cristo que proclama o Evangelho. Encontre em nosso meio jovens, idosos, homens, mulheres, crianças que são fiéis à mensagem da cruz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos daqueles que Te amam, daqueles que Te amam de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecermos que estamos no caminho, Pai. Ajuda-nos, Pai, que estamos em movimento. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a diferença na cidade de Blumenau, não pelo que sabemos, não pelo que temos, não pelo que fazemos ou possamos fazer, mas pelo Teu poder, Pai, que age nas vidas dos santos. Opere o Teu querer, Pai. Usa-nos como canais, como instrumentos da Tua graça irresistível nessa cidade. É o que nós Te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém.